O conceito de computação em nuvem, em inglês Cloud Computing, refere-se à utilização das capacidades de armazenamento e processamento de computadores compartilhados e interligados por meio da internet. O armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas específicos. Dois dos principais serviços disponíveis atualmente para o armazenamento de dados baseados no conceito de computação em nuvem são, e aí vem ali a letra A, Box e Storage, letra B, Evernote e Hide, letra C, iCloud e SSDs, a letra D, SkyDrive e Junkbox, e a letra E, Dropbox e Google Drive. Bem, pessoal, para saber isso, é importante, antes de mais nada, comentar com vocês que quando a gente fala sobre computação em nuvem, é justamente essa ideia que ele descreve. A ideia da computação em nuvem é que os programas e os recursos fiquem disponíveis em servidores da internet sem que eu precise necessariamente instalar o programa no meu computador. Quer dizer, eu posso usar um programa de planilha, por exemplo, na nuvem, sem precisar instalar um programa de planilha no meu computador. Eu posso usar um programa de edição de texto na nuvem, sem precisar instalar esse programa de editor de textos no meu computador. Isso é a ideia da computação em nuvem. E como existem muitos serviços de computação em nuvem, aqui ele descreve alguns e ele quer saber qual desses é correto para exemplos de serviços de computação em nuvem. Vamos pegar aqui a letra A que disse Box e Storage. Pessoal, Box é só caixa, é a tradução para caixa, mas não é um serviço de armazenamento em nuvem. E Storage também não. Embora o termo Cloud Storage significa armazenamento de dados na nuvem, porque Storage é armazenamento, mas aí teria que ser Storage. E simplesmente Storage ou só Storage não indica que é armazenamento na nuvem, porque seria só a tradução de armazenamento. Então, completamente errado a letra A, sem nenhum vínculo com a ideia que a questão sugere. A letra B botou Evernote e Hide. Pessoal, Evernote não é um sistema de armazenamento de dados na nuvem. O Evernote é um sistema de anotações na nuvem também, mas não é um sistema de computação na nuvem ou de armazenamento de dados na nuvem, e sim um sistema para criar anotações para o usuário na nuvem, inclusive na nuvem, mas não um serviço de Cloud Computing, de computação em nuvem ou armazenamento de dados e arquivos na nuvem como ele quer, porque ele diz num dado momento armazenamento de dados de uma forma geral, né? Evernote, como o próprio nome indica, Note é para anotações. E Hide é um sistema de redundância. A tradução de Hide aqui, o R de redundância, aqui nós temos o A de Array, que é conjunto, e aqui nós temos a ideia do que seria um sistema Hide. Tenta imaginar eu tendo um conjunto de unidades de disco rígido que estão funcionando em RAID. Isso quer dizer que uma das formas de organização do armazenamento de dados em RAID é ter várias unidades de disco rígido e quando eu gravo um arquivo numa unidade, automaticamente ele grava na outra unidade também, causando uma redundância de dados. Caso um desses discos rígidos dê problema, ele automaticamente assume os dados que estão no outro disco rígido que tem exatamente os mesmos dados desse primeiro. Isso é um exemplo de organização dos arquivos com discos rígidos organizados num conjunto chamado RAID. É um método de organização e armazenamento dos arquivos, onde eu uso um conjunto de unidades de disco rígido para causar redundância nos dados armazenados, mas também não é considerado um sistema de Cloud Computing ou de computação na nuvem. Errado a letra B. A letra C colocou iCloud. iCloud, sim, pessoal, é um sistema, sim, de Cloud Computing, de computação em nuvem ou armazenamento de dados na nuvem. O iCloud é um sistema de nuvem da Apple. Aí estaria certo. Só que SSDs que estão ali, Solid State Drive, é apenas uma unidade de armazenamento que usa memória flash, é muito mais rápida que o disco rígido, gasta menos energia, só que tem um custo mais alto se comparado ao disco rígido. Os SSDs, então, não são elementos, não são considerados um sistema de computação em nuvem. SSD é simplesmente um dispositivo de armazenamento de dados que usa memória flash para gravar os arquivos. A letra D colocou SkyDrive. Essa é interessante porque o termo SkyDrive é o nome do sistema de armazenamento de nuvens antigo da Microsoft, que depois mudou o nome para OneDrive.
Então, na verdade, SkyDrive é o nome antigo do sistema de armazenamento de nuvem da Microsoft, que atualmente agora se chama OneDrive. Era SkyDrive, só que agora se chama OneDrive. Então, só por esse fato já está estranho. Mas se a gente fosse buscar a história, sim, SkyDrive um dia foi um sistema de cloud computing, o que estaria certo se a gente pegar mais o passado. Atualmente, o certo seria o OneDrive. Mas Jukebox está errado, porque Jukebox é um tocador de música muito encontrado, essas caixas de música muito encontrados em bares, em restaurantes, que aí tu coloca uma moedinha lá, escolhe a música e ele vai tocando. Isso é uma jukebox, então é uma caixa de música muito usada em bares e restaurantes aí para tocar música, não é um sistema de cloud computing. Já a letra E botou Dropbox. Dropbox é sim um sistema de armazenamento de dados na nuvem, é um sistema de cloud computing, de computação na nuvem, um dos primeiros, inclusive, que surgiram no mercado. E o Google Drive também. O Google Drive é o sistema de armazenamento e computação em nuvem do Google, que oferta planilha de cálculos na nuvem, oferta armazenamento de arquivos na nuvem, editores de textos na nuvem, editores de apresentação de dados na nuvem, de apresentação de slides na nuvem. Então, sem dúvida nenhuma, Dropbox e Google Drive, aí sim é o gabarito da questão, porque aqui os dois são sistemas de cloud computing, de computação na nuvem e também de cloud storage, que é o armazenamento de dados na nuvem. Resposta certa, então, a nossa letra E de Equador para essa questão. Certo, pessoal?